Beleza, gente? Sem perguntas? Tudo tranquilo até aqui? Tá todo mundo entendendo tudo, então. É o que eu estou subentendendo. Vamos fechar a nossa maratona? Vamos fechar a nossa maratona com nossa apresentação sobre eletrocardiograma nos distúrbios eletrolíticos e na intoxicação exógena. Primeira coisa que eu tenho a falar a respeito para vocês é dessas fases do potencial de ação do cardiomiócito, né? A gente tem a chamada fase 0, que é chamada de despolarização rápida, que tem relação com a abertura dos canais de sódio, tá bom? Temos a fase 1, relacionada ao efluxo de potássio. A fase 2, que é a chamada fase de platô, que tem uma relação com uma entrada lenta de cálcio, né? A posteriori, as fases 3 e 4, onde o potencial de repouso é restabelecido. Os equilíbrios iônicos são restabelecidos. E vamos falar sobre os padrões eletrocardiográficos desses distúrbios: hipercalemia, hipocalemia, hipocalcemia e hipercalcemia, que é quem mais altera o eletro, né? Menção honrosa para o magnésio, para a hipermagnesemia, tá bom? Que pode prolongar o intervalo QT, o magnésio estando alto ou baixo, né? Pode causar distúrbios de ritmo, tá bom? Distúrbios de ritmos novos, bloqueios atrioventriculares, tá? Mas o que a gente tem a dizer sobre a hipercalemia? É o campeão absoluto. Ninguém ganha desse distúrbio em ritmos aberrantes. Na verdade, quando eu olho para um eletrocardiograma aberrante, algo que eu nem sei dizer o que é quando eu olho, eu penso logo em hipercalemia. E eu quero que vocês tenham cuidado com algo muito importante. Os livros gostam de colocar uma tabela correlacionando a alteração eletrocardiográfica com o nível sérico de potássio. Gente, a verdade é que não é assim. Não é quando o potássio está de 6,8 que o paciente vai ter uma onda T apiculada. Agora, quando ele está de 8, não, ele não vai ter onda T apiculada. Não é assim. As alterações eletrocardiográficas da hipercalemia têm maior relação com a velocidade de subida do potássio do que com o nível sérico do potássio propriamente dito. Então, se eu tenho um paciente que tem um potássio de 6 e esse potássio vai rapidamente para 7,1, eu posso ter uma alteração eletrocardiográfica muito mais expressiva do que um paciente que tem um potássio de 7 e vai bem devagarzinho ali para 7,6, por exemplo. Eu posso até nem ter alteração eletrocardiográfica às vezes. Então, não caiam na falácia dessas tabelinhas de livro. E temos que lembrar que que hipercalemia consegue mimetizar alterações isquêmicas. Até supra de ST consegue. E por que hipercalemia causa tanta alteração eletrocardiográfica? Poxa, porque o potássio está em quase todas as ações daquele potencial de ação do cardiomiócito, tem quase todas as fases daquele potencial de ação. Alteração eletrocardiográfica mais precoce, ondas T em tenda, apiculadas, de base estreita muitas vezes. Ao contrário das ondas T apiculadas do infarto agudo do miocárdio, que tendem a apresentar uma base mais alargada. Tá bom? O paciente pode ter uma onda P mais achatada, tá certo? Podendo fazer inclusive um BAV de primeiro grau, não só pelo distanciamento da P com o QRS, como pelo tamanho da P, como pela largura da P. Como a P fica mais achatada, ela vai aumentar a sua largura, por assim dizer, podendo causar um BAV de primeiro grau só por isso. Tá bom? O paciente pode simular um BRE, um bloqueio de ramo esquerdo. Olha esse padrão, gente. Uma elevação de ST em V2, em V3, em V4, muito parecida com o que acontece no BRE. Mas isso não é parecido com o BRE original. Nós temos uma transição do QRS para o ST homogênea. Isso fala muito a favor de ser da hipercalemia. Isso fala contra ser um BRE convencional. Especialmente o que está acontecendo em V3 e V4. É como se estivesse preparando a arritmia ventricular, o padrão sinusoidal. Tá?
Hipercalemia pode simular o padrão de Brugada, pode fazer um padrão de Brugada-like. Olha V1, olha V2. Aquele segmento ST em downsloping presente no padrão de Brugada. Isso era o quê? Hipercalemia. Bradicardia severa, isso eu já mostrei para vocês. Mostrando novamente. Aquela bradicardia que tem uma frequência cardíaca que você nem consegue contar. Pense em hipercalemia. Taquicardia de QRS muito largo também mostrei para vocês. Novamente a imagem cedida para nós pelo Guilherme. Um abraço, Guilherme. Mais uma imagem de bradicardia severa, mostrando o alargamento do QRS bem expressivo. Tá bom? Isso é a cara da hipercalemia. Isso não é, até que se prove o contrário, uma onda T hiperaguda de infarto. Sine wave, o padrão sinusoidal, que pode ser pré-parada ou pode ser da própria parada. E é um ritmo muito confundido com taquicardia ventricular durante a PCR. Já vi muito paciente com esse padrão ser desfibrilado. Quando, na verdade, um gluconato de cálcio, um bicarbonato de sódio, obviamente não feitos ao mesmo tempo, porque pode precipitar, né? Feitos ali para poder reverter. Isso é uma ESP, gente. Quando estamos no contexto da parada. Tá certo? Hipocalemia. Já falei um pouquinho sobre hipocalemia. Hipocalemia, você vai ter um prolongamento do intervalo QT, especialmente devido a uma onda nova que vai aparecer, que é a chamada onda U. Você vai ter, na verdade, um prolongamento do intervalo QU. Você tem que contar o QT até o finzinho da onda U. A gente tem a ondinha P, vou mostrar para vocês. Ondinha P, complexo QRS, uma onda T negativa e a outra onda aqui, que é a onda U. Essa onda U acaba entrando na contagem do nosso QT e pode predispor a arritmia maligna ameaçadora à vida. Esse padrão é chamado padrão minus-plus, que é diferente daquele padrão plus-minus visto na síndrome de Wellens. Totalmente diferente. Nós temos inicialmente uma onda T negativa, que depois fica positiva. Não é no padrão de Wellens, onde a onda T começa positiva e fica negativa. Quando você vê o padrão minus-plus, a gente tem que lembrar de hipocalemia. Hipocalemia está no diferencial de taquiarritmia. Essa taquiarritmia específica reverteu com a reposição de potássio e magnésio. Olha a mágica. Foi feita a amiodarona? Não. Foi feita a reposição de potássio e magnésio. Pronto, tá aí. Eletrosinusal. Temos que sempre ir atrás de uma causa potencialmente reversível daquela taquicardia. Podemos apresentar uma onda P proeminente, certo? Dizem que quando a gente pisa na onda T, a onda U e a onda P sobem, né? É meio que um mnemônico aí para você saber das alterações eletrocardiográficas da hipocalemia, tá certo? Hipocalcemia. Hipocalcemia é causa importante de fadiga, de fraqueza. Aquele paciente, doutor, estou sentindo aqui uma fraqueza, uma moleza. Paciente com um distúrbio do potássio, mesma coisa. Mas hipocalcemia também está no diferencial de primeira convulsão da vida. Paciente que tem primeira convulsão da vida tem que ter um eletrocardiograma, obrigatoriamente. Tá? E pode também prolongar o intervalo QT corrigido, mas geralmente temos uma preservação da morfologia da onda T. O cálcio, gente, vai estar principalmente naquela fase 2 do distúrbio do potencial de ação do cardiomiócito, onde nós vamos apresentar uma entrada lenta de cálcio. Se eu tenho pouco cálcio lá fora, essa fase vai acontecer de forma mais demorada. E a fase 2, a fase de platô, tem relação direta com o segmento ST. Então eu vou ter um segmento ST maior. Consequentemente, eu vou ter um intervalo QT maior. Então, repete aí, Gilbert. Você vai ter um prolongamento do intervalo QT às custas de um alongamento do segmento ST com preservação da morfologia da onda T? Exatamente. Esse é o padrão sugestivo da hipocalcemia. Tá?
também predispõe a arritmia maligna ameaçadora à vida, tá? Que é a arritmia ventricular polimórfica do tipo Torsades-de Pointes. Aqui mais um exemplo. Olha essa onda T, onde está, lá no meio do batimento, imagem lá do Life in the Fast Lane, onde nós vamos apresentar um ST longo. Padrão sugestivo de hipocalcemia realmente. Já na hipercalcemia, vai acontecer o contrário. Se eu tenho muito cálcio, a fase 2 vai acontecer mais rápido. Então, o que eu vou ter, na verdade, é um QT curto. Eu vou ter uma repolarização precoce. Então, nós vamos ter onda T grudadinha no QRS. Vulgo ST curto. Nós temos um ST curto com uma onda T pregadinha no QRS. Isso é a cara da hipercalcemia, gente. Beleza? Intoxicações. Gente, todo paciente intoxicado vai precisar de um eletro. Todo paciente intoxicado vai precisar de um ECG. Fato. Até 70% dos pacientes, tá? Não é dos pacientes, é dos pacientes intoxicados terão alguma alteração eletrocardiográfica. E medicações do aparelho cardiovascular são causa importante de envenenamento e podem causar alterações eletrocardiográficas específicas. Beta-bloqueadores, por exemplo. Poxa, intoxicação por beta-bloqueador causa predominantemente bradicardia. Especialmente BAV de primeiro grau, que alguns estudos citam como principal alteração eletrocardiográfica associada, e a própria bradicardia sinusal. Muitas vezes uma bradicardia sintomática. Em várias situações a suspensão da droga é suficiente, mas temos que avaliar realmente o paciente para saber da necessidade da administração de um antagonista. O antagonista do beta-bloqueador é o glucagon. Tá? Bloqueador do canal de cálcio pode ocasionar uma taquicardia reflexa, especialmente de hidropiridínicos. Antagonista do bloqueador do canal de cálcio é o gluconato de cálcio. Né? Faz todo sentido, né? Intoxicação por tricíclico. Tricíclico é um bloqueador do canal de sódio. Canal de sódio vai estar na fase 0 da repolarização. Na chamada repolarização, da fase 0 do potencial de ação, desculpem, né? Que é a fase de despolarização rápida. Então você vai ter uma entrada de sódio, tá, na célula. E se você tem um bloqueio desses canais, essa fase vai demorar mais. E é uma fase que tem relação direta com o QRS. Então você vai ter um aumento da duração do intervalo QRS. E não se esqueçam da pêntade da intoxicação por tricíclicos. Prolongamento do QT, seja por alargamento do QRS, como realmente aumento da distância do QRS para o ST, para a onda T, na verdade. Taquicardia, desvio do eixo elétrico para a direita. Como eu já falei, aumento da duração do intervalo QRS e uma onda R terminal alta em AVR. Esse é o eletro típico da intoxicação por tricíclico, gente. Tá? Com QT longo, QT corrigido longo. Tem um QRS em D1 predominantemente negativo. Tem uma onda R terminal em AVR mais alta. Tá? Mas acreditem, esta taquicardia, tá, é uma frequência limítrofe, perto de 100, né? Mas o ritmo é sinusal. Em D2, nós temos um pequeno entalhe no finzinho da onda T, que na verdade é uma onda P. Em V6 e V5, principalmente em V5, a gente consegue ver ali no primeiro batimento também um entalhe no finzinho da onda T, que é apenas uma onda P. E lembrando que o alargamento do QRS no contexto de intoxicação por tricíclico não precisa ser maior que 120 milissegundos, não. O alargamento maior que 100 milissegundos a gente já deve considerar como patológico. A gente já deve ter cuidado. Aqui, mais um ECG que mostra um paciente com intoxicação por tricíclico. E este, inclusive, simulando, adivinha o quê? O padrão S1Q3T3, galera, que todo mundo diz que tem relação direta com tromboembolismo pulmonar. Mas não, é um paciente com intoxicação por tricíclicos. Taquicardia de QRS muito largo também pode estar presente na intoxicação por antidepressivo tricíclico. Aquela mesma que pode também ser causada por uma hipercalemia. Abuso de cocaína.
Cocaína, causa importante de infarto, de AVC, de dissecção de aorta. Muito cuidado, gente. E muito cuidado também ao dizer que um paciente que usou cocaína apresentou uma síndrome coronariana aguda por vasoespasmo. Ah, é vasoespasmo. Esse aí não vai precisar de CAT, não. Não é assim. Você pode ter um duplo mecanismo. Você pode ter uma trombose coronariana aguda e o vasoespasmo. Então você não pode simplesmente negligenciar a possibilidade dele ter trombosado um vaso aí. Esse paciente vai precisar ir para o CAT, sim. Tá? E lembrando que a gente não prescreve beta-bloqueador para esses pacientes. Eles se beneficiam de benzodiazepínico. Esse paciente tem história de uso de cocaína. A gente consegue ver em V2 e em V3 um padrão de ODT bifásica, semelhante à vista na síndrome de Wellens. Esse paciente também tem história de uso de cocaína. Foi levado para o CAT. De fato, esse paciente tinha apenas vasoespasmo. A gente consegue ver o espasmo coronariano, que foi revertido com a administração de tridil intramiocárdico. Certo? Mas não necessariamente esse é o único mecanismo. Gente, temos nesse ECG o famoso sinal da colher de pedreiro. Alguns chamam de pá de pedreiro, né? Temos que lembrar que isso não necessariamente significa intoxicação digitálica. Colher de pedreiro tem relação com efeito digital. O paciente que faz uso crônico de digoxina, ele pode apresentar esse sinal e não tem nenhum problema, gente. Não tem problema. Agora, para isso, o paciente tem que ter uma frequência cardíaca aceitável. Meu paciente tem uma bradicardia, uma frequência de 30 com esse sinal, não, aí é intoxicação digitálica. Agora o paciente com frequência de 60, de 70, frequência maior que 50, a gente pode só observar. É apenas um sinal de uso crônico realmente da digoxina, que está no nível sérico adequado. Simples assim. E o que pode estar na intoxicação digitálica? Muita coisa. O paciente pode ter extrasístoles ventriculares polimórficas. Pode fazer uma FA de baixa resposta. Tá certo? O paciente pode fazer bradicardia severa. Já mostrei esse slide para vocês também. E tem um achado que sugere bastante uma intoxicação digitálica, que é a chamada taquicardia bidirecional. Onde nós vamos ter uma alternância de polaridade do QRS com frequência cardíaca ali maior do que 100. É uma taquicardia bidirecional. Nós vamos ter uma alternância do eixo do QRS. Bem presente também na intoxicação digitálica. Beleza, gente? Essa parte aqui eu vou pular. E é isso, pessoal. Queria agradecer de coração a atenção de vocês, pela paciência, por terem ficado aqui prestigiando a nossa apresentação, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode colocar no chat. Estamos finalizando aqui nossa maratona de eletrocardiograma na emergência. Estou aberto para dúvidas. Alguém quer perguntar alguma coisa?